Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo. Afinal, eu sou amigo de Deus. E você, já é amigo de Deus? Hoje nós iremos falar sobre a conversa de Davi com o Altíssimo. Bom, das várias conversas que Davi teve e que estão registradas na palavra de Deus, nós iremos falar de um salmo. Davi foi o maior salmista de Israel, e eu quero ler hoje com vocês e meditar um pouquinho no Salmo 32. Eu vou ler ele inteiro na versão NVI. Diz assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser achado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são santos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Esse é um salmo lindíssimo e é um salmo muito claro em que a gente consegue entender muito bem o sentimento aqui de Davi. Bom, nós já conhecemos Davi, mas vamos falar um pouquinho dele só para nos lembrar. Ele era filho de Jessé, da tribo de Judá, o caçula entre seus irmãos. Ele era músico, pastor de ovelhas, homem guerreiro e corajoso. Ele venceu o urso, leão e o gigante Golias. Ele era rei de Israel e homem segundo o coração de Deus. Bom, e pegando aqui o contexto de quando ele fez essa oração. Muito provavelmente, essa foi uma oração que ele fez logo depois de ele confessar seu pecado de adultério com Batseba e a conspiração ao tentar matar Uzias, que era marido de Batseba. Se você lembra bem da história, Davi, num dia em que seu exército estava em guerra, ele estava em casa, viu uma mulher tomando banho perto ali do palácio, e ele se interessou por ela, chamou ela e adulterou com ela. Ela era casada. Depois ela anunciou para Davi que estava grávida e Davi fez um plano para matar Urias, que era seu marido. E concretizou esse plano de matar o marido de Batseba e casou-se com ela. E Davi, achando que estaria tudo bem, mas Deus enviou o profeta Natã para contar uma parábola para Davi, de forma que Davi ficou indignado com aquela história, aquela
parábola que Natan contou. E Natan disse que Davi era o homem da parábola. E assim ele teve o coração quebrantado e se arrependeu. E percebeu o mal que tinha feito. E nós entendemos que um dos salmos que ele fez foi o Salmo 32 e também o Salmo 51, que ali ele confessa abertamente, né, o seu pecado. Bom, que tipo de oração é essa aqui? Eu consigo ver como sendo uma oração de refrigério, uma oração de alívio. Eu não sei você, mas eu consigo meio que sentir o coração de Davi respirando aliviado enquanto ele faz essa oração no Salmo 32. Você vê ele dizendo como é bom e como é reconfortante você entregar tudo nas mãos de Deus, render tudo a Ele e confessar tudo a Ele e receber dele o perdão. Como isso traz alívio. Então eu diria que essa é um tipo de uma oração de refrigério. Bom, e qual que é o conteúdo dessa oração? Aqui ele fala como é bom, como eu estava dizendo, né? Confessar a Deus os seus pecados e receber dele o perdão. Ele diz, feliz é o homem que é ouvido, redimido, perdoado e consolado por Deus. Então, ali ele fala como é bom você ter esse peso tirado de suas costas. Ou seja, esconder o pecado é como carregar uma grande pedra nas costas. O nosso espírito não encontra paz na imoralidade. E isso se reflete também em nosso corpo, como ele diz. O meu corpo definhava de tanto gemer. A minha força estava se esgotando. Aquilo estava fazendo mal até para a saúde de Davi. Mas então ele disse, vou confessar ao Senhor os meus pecados. E Deus o perdoou. Davi aqui também incentiva e proclama o grande benefício e necessidade do crente buscar a Deus e confessar de tudo. Ele diz que todos os que são fiéis devem buscar o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Porque ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, ainda que as muitas águas se levantem, elas não o atingirão. E o Senhor é o nosso abrigo, quem nos protege e nos enche o coração de cantos de livramento. Davi também adverte aqui nesse salmo que não devemos ser como os animais, que não têm entendimento como nós humanos temos e que precisam de freios e de rédeas para obedecerem ordens. Você já viu aquela pessoa que você fala para ela e ela continua no mesmo erro, e ela apanha, ela sofre, mas ela não para de continuar no mesmo erro? Ela não se arrepende, ela não muda de conduta? É aqui que Davi está falando, não seja assim. Não seja como um cavalo ou um burro que precisa de um freio ou de rédeas ali, ou de um cercado para que eles obedeçam. Não seja assim. A gente consegue dizer não para a nossa natureza carnal, para a nossa natureza caída. Porque Deus nos adverte através da sua palavra. Então a gente deve estar sensível àquilo que Deus fala conosco através dos seus pastores, através da sua palavra, através até de exemplos que nós vemos na vida. E Davi também diz que o ímpio tem que aguentar muita coisa, porque ele não teme a Deus e sofre também, mas ele não vê nenhum sentido no seu sofrimento, ele não vê nenhum sentido em muitas coisas. Já aquele que confia
no Senhor, saboreia da sua bondade. Por fim, Davi diz que o justo deve se alegrar em Deus, que nós devemos exultar, que nosso coração deve se animar, porque Deus é a nossa esperança. Deus é aquele amigo para quem a gente pode abrir tudo. E nós aqui chegamos no coração dessa oração. O que esse Salmo 32 está querendo nos dizer? Bom, eu consigo entender que essa é uma oração que nos chama a confiar em Deus e a confessar tudo para Ele. Não carregue a culpa para a sua vida. Não se agarre ao seu pesar. Não viva a vida sempre se lembrando de coisas que você fez de errado ou coisas que você não fez que você deveria ter feito. Lance tudo aos pés de Jesus. Lance todo o seu fardo sobre Ele. Assim como Ele mesmo nos disse, o Senhor Jesus nos disse no final do capítulo de Mateus 11, Ele diz, lance sobre mim, você que está cansado, sobrecarregado, lance sobre mim o seu peso, eu te darei descanso, eu te darei alívio. Portanto, assim como Jesus disse em Mateus 11, e aqui Davi exclamou no Salmo 32, nós devemos buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado, porque Ele nos dá alívio. E carregar as nossas culpas, o nosso pecado, os nossos erros, só é um fardo para nós mesmos. Só é algo que definha não só o nosso corpo, como o nosso espírito. Então confesse tudo a Deus. Creia que você pode se abrir com Ele e lançar tudo aos pés dele. E Ele vai te dar alívio. E Ele vai te dar descanso. Feliz aquele que confessa tudo a Deus. Ele perdoa, consola, livra do mal e nos dá alegria. Vamos orar? Meu Deus, eu quero lançar tudo aos teus pés. As minhas costas são pequenas e a minha força é mínima. Eu não tenho como carregar o peso do meu pecado, da minha culpa, porque se acumula a cada dia. Todo dia, Pai, de alguma forma ou de outra eu falho contra o Senhor. Mas eu quero todos os dias, Pai, lançar diante de Ti a minha culpa e o meu pecado. Clamar ao Senhor que me dê alívio, pois eu sei, Pai, que o Senhor Jesus já carregou na cruz todo o escrito de dívida, Ele cancelou, e todo o fardo que estava sobre mim, Ele carregou, Pai. Que eu Te busque com todo o meu coração, e quando eu tiver pecado, quando eu tiver falhado, quando eu tiver feito aquilo que desagrada ao Senhor, ou não tiver feito aquilo que agrada ao Senhor, Pai, que eu busque ao Senhor, que eu me lance a Ti, Deus, e que eu não permita que isso seja um peso que eu carregue e que faz o meu corpo definhar, que faz o meu espírito se entristecer, mas que eu lance diante de Ti, Pai, e confesse tudo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor perdoa. Assim como o Senhor perdoou ao homem segundo o seu coração, Davi, que pecou, Pai, que fez o que era errado, que tomou a mulher de outro e ainda fez com que esse homem fosse morto, mesmo que fosse um homem tão dedicado
ao reino. Mas o Senhor perdoou Davi, porque Davi de coração se arrependeu. Eu oro, Pai, que eu me arrependa de cada coisa que eu fiz de errado e lance diante do Senhor e receba o alívio do Senhor. Eu me arrependo, Pai. Eu me arrependo. Me ensina a lançar tudo aos teus pés, a não carregar os pesares que eu tenho na minha vida. Que eu não carregue a depressão, que eu não carregue os pecados, a imoralidade, as falhas, as palavras mal faladas, os erros que eu cometi, mas que eu confesse tudo ao Senhor, Pai. E obedeça ao Senhor. E receba, Pai, a tua direção para fazer a tua vontade. Que eu não precise sofrer para aprender, Pai. Que eu não seja como um animal conduzido pelo meu próprio instinto ou pela minha própria natureza caída, mas que eu seja dirigido pelo Senhor. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Converse constantemente com o Pai. Que Deus lhe abençoe.